que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Só que nessa mesma frase é escrito Senhor e Salvador. Só que nós, na maioria das vezes, só queremos Jesus como Salvador e não queremos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Só que uma coisa está condicionada à outra. Não tem como eu ter o Salvador se eu não tenho o Senhor. Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele precisa ser Senhor para ser o Salvador das nossas vidas. E a gente tem que colocar isso em prática dia a dia. A gente tem que buscar e fazer o Senhor de nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. O Senhor, Jesus Cristo, o Salvador, Ele nos traz cura, milagres, provisão, mas isso tudo advém da gente ser servo, né? Servo fiel desse Senhor que nos cuida em todos os detalhes, né? O primeiro passo seria renunciar quem nós somos, os nossos desejos, as nossas próprias vontades, às vezes a nossa carne quer lutar diariamente contra o Espírito. E é uma luta que se a gente não buscar, se a gente não orar, se a gente não estar na palavra, se a gente não orar, se a gente não, às vezes, ficar em comunhão diária com o Senhor, a carne ela ganha. Porque a gente é carnal, a gente é espírito, mas a gente também é carne. Então a gente precisa fortalecer esse espírito, né? Então a gente precisa renunciar a muita coisa para conseguir entender que o Senhor, Jesus, que a gente é servo desse Senhor. Amém. Servir esse Senhor com muito amor, com muita dedicação, renunciar aquilo que nos afasta dele. Porque para cada irmão, esse afastamento pode acontecer de uma forma diferente. Às vezes, para dois de uma mesma casa, acontece de forma diferente. Por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo. Todo dia, a minha primeira conversa é com o Espírito Santo, para que ele não deixe desviar da vontade e da presença de Deus. Porque algo que às vezes não é para mim tão pesado, para o irmão, pode ser pesado também, né? E quando a gente fala em ter Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, a gente é totalmente dependente dele. Ser dependente do Senhor é uma atitude de coragem, porque depender não é fácil. Às vezes depender é fechar os olhos, se jogar e esperar Jesus nos segurar. E isso não é fácil, principalmente quando a gente vive num mundo que é tudo tão real, né? Tudo tão... tem que ser tudo tão concreto. Tudo tem que ser apalpável, né? E depender do Senhor é você realmente fechar os olhos e se entregar. Dar as mãos para Jesus e caminhar com Ele. E eu posso falar isso com muita firmeza, porque durante os últimos anos eu vivi muito da dependência do Senhor. Vivi extremamente da dependência do Senhor. E isso me constrange falar porque na maioria das vezes eu nunca achei que ser digna de tanta misericórdia da parte do Senhor. Muitas vezes me senti perdida, às vezes não conseguia orar, às vezes não conseguia meditar na palavra. A primeira palavra, às vezes a gente não consegue ler. É muito mais fácil você pegar e ficar ali 2 horas no celular ou na tela do que você pegar e ler um capítulo da Bíblia. E eu me sentia distante, me sentia afastada, me sentia digna do Senhor cuidar de mim. Sentia indigna do Senhor, de pedir ao Senhor que Ele mudasse a minha história, que mudasse a minha situação, que mudasse a minha realidade. Né? Eu lembro que o último culto que eu vim antes da pandemia foi dia 15 de março de 2020, no dia 16, foi na segunda, já tinha fechado tudo. Igreja, escolas, tinha fechado tudo. Eu estava preparando uma palavra que eu tinha pedido para ele trazer. Inclusive, eu estava nesse caderno aqui, porque eu gosto de anotar tudo para eu ter uma direção na hora da palavra, né? E aí não foi possível, né? E eu estava grávida, minha filha, eu estava grávida de 6 meses. E eu sou autônoma, eu trabalho, eu faço design de sobrancelha, eu trabalho o dia todo, graças a Deus, tenho muitos atendimentos. E foi uma época que se fechou tudo. Tipo assim, a gente não podia trabalhar. A gente não tinha como trabalhar.
Por exemplo, num faturamento X que eu tinha um dia inteiro, eu passei a semana inteira, 5 dias, 6 dias sem nada, sério. E eu não tinha uma flanela para minha filha, eu não tinha uma flanela, não tinha uma fralda, eu não tinha absolutamente nada. E tipo assim, foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, acho que no 6º dia eu me desespero de pensar, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? E Deus foi tão rico em misericórdia, tão grandioso no seu agir, porque eu confiei na minha vida, na vida da minha família. Eu confiei que mesmo quando eu estava sem poder entender, eu sabia que ele tem que cuidar, porque ele sempre cuidou, nunca foi diferente. E de repente, de exploração, a gente voltou a trabalhar com um movimento bem reduzido, toda cliente queria ir, porque ela tinha muito próximo. Mas mesmo assim, o meu caixa não mudou, mesmo atendendo menos. Aparentemente menos, né? Porque meu caixa não mudou, nunca faltou, sabe? Para fechar o mês, derrotar as contas do mês. E antes da minha filha nascer, ela tinha um quarto montado, ela tinha roupas, meias, sapatos, ela tinha mais de 40 pares de sapatos, vestidos, aperto de conta, roupa, tudo que eu ganhei, algumas irmãs dela, familiares dela, e até hoje, irmãos, a minha filha tem 4 anos de idade, ela fez 4 anos de mês passado. E eu comprei 2 pares de sapato e 2 conjuntos de moletom. O resto da minha filha ganhou tudo. Então Deus não deixou nunca faltar nada para ela, para nós, para Deus, ele é um Deus que ele sabe o que você precisa. Às vezes ele não vai te dar mais, mas ele também não vai te dar menos. Ele vai te dar exatamente o que você precisa. E é incrível, eu vivo isso muito na minha vida.